Shabbat Shalom! Agora estamos gravando ao vivo para todo o Brasil, nessa mesma rede de canal. Shabbat Shalom a todos. Eu estava aqui antes de começar a gravar, a gente tem um período de louvor e eu estava comentando sobre os mergulhos profundos, né? Quem já fez mergulho em águas muito profundas, muitas. Estou falando dessas águas profundíssimas, né? Quando a pessoa está do seu lado e ela se afasta um pouco, por que que fica sempre junto? Porque não dá para enxergar quando se distancia, né? Devido à profundidade, fica tudo escurecido quando está muito longe. Mergulhar em águas profundas com o Senhor, a gente estava cantando uma música da Gabriela Rocha, Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro no lugar secreto. Esses mergulhos fundos com o Senhor, às vezes se distancia, se você para de olhar um pouco para o Senhor e fica um pouco distante no lugar secreto, você perde ele de vista. E é sobre não perder o Senhor de vista, e é sobre estar com os olhos fixos no Senhor, e é sobre não interpretar mal essa aparente, parece que eu não estou vendo o Senhor, né? Não interpretar mal esse momento que nós vamos falar hoje, baseados aqui no livro de Salmos que nós queremos hoje falar. Salmos, nós vamos ler dois salmos. Simultaneamente, nós vamos ler primeiro o 60, depois nós vamos ler o 108. Amém? Se tiver com a sua Bíblia aí, pega ela. Eu vou ler o salmo inteiro, o 60 e o 108. Shabbat Shalom, varão. O varão chegou. Vem cá, aparece aqui. Ah, meu Deus. Queria tanto que você aparecesse aqui para dar Shabbat Shalom pro povo. Deixa pra lá. Ó que benção. A gente chega, Shabbat Shalom. a gente tem escolta. Acho tão bonito quando ele chega fardado, porque me lembra logo assim, meu Deus, chegou um soldado de Jeová. Aleluia. Salmo 60 vai dizer assim: Ó Deus, tu nos rejeitaste? Eu tô lendo na versão da Bíblia Plenitude, tá? E eu preferi essa aqui para ministrar hoje do que as outras versões. Ó Deus, tu nos rejeitaste? Tu nos espalhaste? Tu tens estado indignado? Ó, volta-te para nós. Abalaste a terra e a fendeste. Sara suas fendas, pois ela treme. Fizeste ver ao teu povo duras coisas. Fizeste-nos beber o vinho da perturbação. Deste um estandarte aos que te temem, para o arvorarem no alto pela causa da verdade. Irmão, só um minutinho. A gente não pode ser teimoso. Eu tô sem óculos, então eu não tô enxergando o que eu tô lendo. Vamos obedecer e pegar o óculos? Tem óculos pra quê? Não é verdade? Pronto. Aqui. Oh, aleluia. Olha que bênção, Senhor. Era isso que eu precisava. Para que os teus amados sejam livres, salva-nos com a sua destra e ouve-nos. Quem tiver com a Bíblia aberta aí, abre no 108, eu vou pedir para ler, tá bom? Deus disse na sua santidade: eu me regozijarei, repartirei a Siquém e medirei o vale de Sucote. Grava isso: repartirei Siquém e medirei o vale de Sucote. Meu é Gileade e meu é Manassés. Efraim é a força da minha cabeça. Judá é o meu legislador. Moabe é a minha bacia de lavar. Sobre Edom lançarei o meu sapato. Sobre a Filistia jubilarei. Agora uma pergunta aqui para todos nós. Quem me conduzirá à cidade forte? Quem conduzirá você, Alice, à cidade forte? Ieda, quem te conduzirá à cidade forte? Deixa eu ver quem mais está aqui. Eu quero perguntar para vocês. Quem te conduzirá, Dani, Dulce, Edmar, Alessandra, Elaine, Isabela, à cidade forte? Quem me guiará até Edom? Meu Deus, meu Deus. Grava isso. Não serás tu, ó Deus, que nos tinha rejeitado? Tu, ó Deus, que não saíste com os nossos exércitos? Dai-nos auxílio na angústia, porque vão é o socorro do homem. Em Deus faremos proezas, porque ele é que pisará os nossos inimigos. Se alguém tiver com a Bíblia aberta no Salmo 108, eu posso pedir para ler aí? Abre seu microfone e leia aqui para nós, por favor. Mãe. Oi, filho. Daqui a pouco a mamãe vai te chamar para ceiar, tá? Espera só um pouquinho, tá bom? Vai lá assistir o desenho, aí daqui a pouco você vem. Mamãe vai te chamar para ceiar, tá?
Você quer que leia o Alguém? Salmo todo? O salmo todo. 108. Aliás, pode ler até. Pode ler até o 4, o 5. Firme está o meu coração, ó Deus. Cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Despertai saltério e harpa. Quero acordar a alva. Render-te-ei graças entre os povos, ó Senhor. Cantar-te-ei louvores entre as nações. Porque acima do céu se eleva a tua misericórdia e a tua fidelidade para além das nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Glória a Deus. Por que eu quis ler esses dois salmos? Porque esses dois salmos, eles são. O Salmo 108, ele é um compilado do Salmo 57 até o 60. Né? O que estava acontecendo? Se vocês lerem depois, se vocês quiserem só para poder conferir e terem um contexto melhor, não vou ler aqui porque é muito grande o texto. 2 Samuel 8 e 2 Crônicas 18 vai falar do Salmo 57 até o 108, que é quando Davi estava nas guerras ali, contra vários reis e várias nações. E o interessante é que ele entrou nessa guerra após receber uma promessa preciosa do Senhor, que foi quando ele desejou construir a casa de Deus, né? E aí o Senhor falou através do profeta, fala para meu servo Davi que ele não pode, ele é um homem de guerra, ele não pode construir essa casa, mas a minha promessa vai estar com ele. Eu vou levantar da sua descendência alguém, segundo meu coração, que vai construir essa casa para mim e habitarei no meio do povo. Então ele recebeu uma promessa poderosa, né? E após essa promessa, a Bíblia vai dizer em 2 Crônicas 18, que após essas coisas, que coisas? Essa promessa, Davi então sai à guerra contra esses vários reis e essas várias nações. Olha que interessante. Ele poderia ter ficado condoído, né? Ou então ter ficado só curtindo ali a promessa. Meu Deus, eu recebi uma promessa. O que eu vou fazer agora? E ficar em torno dessa promessa que nem seria cumprida através dele, seria cumprida através da sua descendência. Dele de uma forma indireta, mas através da sua descendência. Mas o interessante é que quando Deus fala alguma coisa conosco, nós precisamos continuar. Seguindo o nosso propósito. Deus não me chamou para construir a casa, Deus me chamou para a guerra, então eu vou continuar. Então ele não parou o propósito. Se eu paro o propósito, as minhas gerações vão ter mais trabalho. Ele continuou porque de uma forma inconsciente ele entendeu que ele precisava fazer o que era necessário ser feito, para que essa descendência dele pudesse construir casa e não ficar guerreando como ele. Então, já que é o meu filho que vai construir casa, ele não pode se atrapalhar com outras coisas. O que é meu eu tenho que fazer para que a minha geração consiga prosseguir no propósito, no chamado, na identidade dela. Davi não construiu, mas ele limpou o caminho. A vida de Salomão estava limpa. A Bíblia vai dizer que Salomão teve paz durante o seu reinado. Não precisou guerrear, não teve guerras, né? Porque ele foi chamado para construir templo, não foi chamado para guerra. Então Davi luta contra vários reis e nações, e eu não vou falar de todas elas aqui, mas quero falar de algumas que vocês já conhecem, já estão cansados de saber. Vou só repetir aqui o que o apóstolo Éder muitas vezes fala, o profeta também. Sempre bom lembrar, já traz a memória, fica fresco de novo. Amém? Davi lutou, a Bíblia diz que ele lutou contra os filisteus. Filisteus no hebraico significa imigrantes. E quando eu penso em imigrantes, o que eu penso? Algo ilegal, né? Dificilmente os imigrantes de cara estão legalizados no país. E se estão, nesse caso de filisteus, é um problema. Tem muito filisteu que está legalizado na nossa vida. Mas Deus vai nos levantar como guerreiros para tirar essa legalidade deles na nossa vida. Então, essa nação, Davi foi contra ela e a venceu. Nessa nação dos filisteus, a quem eles adoravam? Os moabitas, a Quemós, a Baal-peor, a Astarte, a Astarote, né? E vamos começar falando dos moabitas. Moabitas quer dizer pai. Tá falando do quê? Da falsa paternidade, né? Do engano. Quemos significa destruição. Tá falando da guerra, de subjugar. Então, quando eu derroto os filisteus, eu estou fazendo o quê? Guerra contra essas coisas. Baal-peor, Senhor, que quer dizer escravidão, aquele que escraviza. Astarte ou Astarote, né? Fertilidade, a frutificação da nossa vida, também a sensualidade. Quantas vezes
essa sensualidade vem para a gente querer o fruto de outra pessoa, trabalhar em cima do fruto de outra pessoa. Quando Davi vence os filisteus, então ele está, eu vou falar agora pelo espiritual, tá? Tô fazendo aqui um apontamento para o profético. Quando Davi vence os filisteus, ele está limpando o caminho da falsa paternidade, da destruição, das guerras, da subjugação da descendência dele, da própria vida dele. Tá fazendo guerra contra a escravidão, contra aquele senhor que quer ser senhor da nossa vida, mas ele já tinha um senhor que era o Deus Todo-Poderoso. Tá fazendo guerra contra a frutificação da sua vida, aquilo que em Deus precisa ser frutificado, mas Astarte quer roubar a frutificação, tornar infértil, né? A Bíblia também vai dizer lá em 2 Samuel 8 que ele vence Adadenézer. Adadenézer simboliza ajudador. Ou seja, confiar no braço da própria carne, no seu próprio esforço, Adadenézer, ou confiar numa ajuda que não é a ajuda de Deus. E esse Adadenézer, ele foi aquele que tentou dominar o rio Eufrates. Rio Eufrates é o quê? Mais uma vez, rio Eufrates simboliza frutíferos, significa, aliás, na raiz da sua palavra, frutífero. Então, além de tentar pegar ajuda no lugar, além dele tentar ser a ajuda errada, ele ainda quer tirar a frutificação. Davi vai, luta contra ele e consegue livrar o rio Eufrates, consegue livrar a sua frutificação das mãos desses inimigos. Então, depois ele venceu os sírios, nessas guerras todas. A palavra sírio quer dizer exaltado. Olha o que ele está ecoando nas regiões espirituais. Eu estou vencendo a autoexaltação. Se tinha alguém que sabia não se autoexaltar, era Davi, né? Era Davi. E nós verdadeiramente precisamos cada dia aprender com ele, não nos autoexaltar, não estarmos no centro, não estarmos precisando de afirmações que não seja afirmação do próprio Deus. É Deus que nos exalta, é Deus que nos afirma, é Deus também que nos abate quando é necessário, né? Para testar o nosso coração. A Bíblia vai dizer que depois que ele venceu Adadenézer, depois que ele venceu os assírios, lá com os assírios ele pegou os escudos de ouro em Betá e em Berotai. Betá significa seguro, Berotai significa cipestre. Quem acompanhou a mensagem do Homer, a profeta, não, eu falei isso, acho que a profeta não falou, mas eu falei, não sei se ela falou, mas eu falei sobre essa madeira cipestre, né, que foi a madeira usada para fazer o chão da casa do Senhor, que Salomão usou para fazer o chão da casa do Senhor. Então, cipestre vai simbolizar o quê? Estabilidade, um lugar estável para andar. Quando Davi toma esses escudos, é como se ele dissesse assim: eu estou tomando de volta aquela confiança que ficou escravizada. Ou seja, se nos tornamos desconfiados, inseguros, e esse lugar de estabilidade, esse lugar para caminhar, que é esse chão que eu não tinha mais, né? Para onde eu vou? Estou perdido. Eu estou tomando de volta. Esses escudos de ouro em Betá e Berotai simboliza isso. O que me irmãos, de verdade, quando você está em aflição, quando você está em provação, quando você está em tentação, seja lá o que for, o que é que protege seu coração? É ou não é confiar em Deus? É ou não é saber para onde você vai e o que fazer? Uma irmã aqui da torre está passando uma luta com o filho e ela disse assim: quando eu soube dessa notícia do meu filho, eu fiquei sem saber o que fazer. O que eu faço agora? O que ela precisa? Oi? Peraí. Calma ainda. Pronto, desativei aqui. Então, o que é que me protege quando eu não sei o que fazer? Os escudos de segurança e de confiança, de estabilidade e confiança. No Senhor eu fico estável, no Senhor eu confio. Eu sei para onde ir. Eu posso não saber aqui conscientemente, mas no Senhor eu busco e agora eu sei para onde ir. Eu vou ter direção em quem? No Senhor. Eu não vou confiar na ajuda de Adadenézer. Eu não vou confiar numa ajuda que não vem de Deus, buscar ajuda no lugar errado. Amém? Então, a Bíblia vai dizer no verso 15 de 2 Samuel,
8, que reinou Davi sobre todo Israel, julgando e fazendo justiça a todo o seu povo. E essa frase e essa parte do versículo falou no meu coração. É como se o Senhor dissesse assim para nós: veja só esses lugares que Davi venceu. No espírito, na região espiritual, Davi reinou sobre todo Israel. Eu e você precisamos reinar sobre toda a nossa Israel. Nós precisamos julgar essas coisas. E quando ele derrota esses inimigos, ele está julgando. São inimigos ferrenhos contra Israel. Inimigos que fizeram guerra, que escravizaram, que quiseram arrasar. Ele julgou, subjugou e ele fez justiça a todo o seu povo. O que é fazer justiça? Oi, filho. Lembra que a mamãe falou que agora você precisa ficar lá assistindo? Mãe, Oi. tô. Você tá tonto? Então vai lá sentar assistir desenho. Se precisar que mude, você pede pro papai ou pra mim, tá? Como é que eu faço justiça à minha vida? Deus não me chamou para escravidão. Deus não me chamou para estar subjugada, para estar aflita, para estar em falsa paternidade, para estar sendo escrava de outro senhor que não seja ele. Nós somos escravos, de orelha furada, do nosso Senhor. Deus não me chamou para infrutividade. Deus não me chamou para essas coisas. Eu faço justiça ao meu Israel quando eu reino, quando eu governo sobre tudo que eu sou, debaixo do governo de Deus, debaixo das vitórias do Senhor. Amém? Fazer justiça é trazer esse governo de Deus para nós. Davi fez isso. Davi trouxe, eu estou contextualizando para entrar no Salmo 60, que eu já falei que está falando sobre essas guerras. Então, mas como em toda guerra, como em toda luta, isso acontece conosco, aconteceu com Davi no reino físico mesmo, né? Mas nós no reino espiritual e até no físico de maneira diferente, porque hoje a gente não pega mais em espada física, né? Davi, enquanto luta, ele passa nessas lutas por baixas militares. Veja que aqui parece bonito porque a gente já tá vendo o final da história, né? Mas lá, enfrentar os filisteus e enfrentar todos aqueles reis exigia coragem. Era homem de verdade aquele povo, né? Aqueles homens eram homem, né? Que enfrentava assim para dar sua vida naquela guerra. Mas no meio daquela guerra, e Davi era o tipo de homem, irmão, que não saía para a guerra sem consultar a Deus. Mesmo assim, em meio àquelas guerras, ele passa por baixas militares. E aí, ele expressa isso no Salmo 60. Ó Deus, tu nos rejeitaste, tu nos espalhaste. Estava havendo uma baixa militar ali. Tu nos espalhaste, tu tens estado indignado conosco, a gente está começando a perder. Eu estou perdendo homens, eu estou perdendo aqui território. O que está acontecendo? Não era para perder. A arca está no nosso meio. A tua presença está conosco e não era para estar acontecendo isso. Então Davi começa a olhar aquele cenário de guerra e ele interpreta Deus dessa forma. Como se Deus estivesse rejeitando, como se Deus tivesse espalhado eles e se afastado dele e não estivesse mais lutando com eles. Mas se tem algo que Davi conhecia, e aqui eu vou parar para dizer uma coisa. Os salmos, sejam de Davi, ou quando você lê assim o título, Salmo para o mestre do canto e tal, não sei o quê. Esses salmos, o apóstolo José sempre fala, quando fala o mestre de alguma coisa, são salmos para as pessoas experimentadas naquela guerra. Então esse salmo é de Davi. Ele estava experimentado nisso aqui. E no Salmo 108, se você observar, como que ele começa o Salmo 108? Preparado está o meu coração. Olha a diferença do começo do Salmo 60 para o Salmo 108. No Salmo 60 ele começa entendendo Deus, ou entendendo a guerra, ou entendendo aquela situação de forma errônea. Mas no Salmo 108 ele começa dizendo, louvando ao Senhor, porque ele pega o código. Ele pega o código no que ele é experimentado. E Davi era um homem experimentado na adoração. Se tinha algo que ele sabia era adorar. Ele era o homem da adoração. E se tem algo que Davi sabe, é que as guerras não são lugares fixos.
e nem lugar de morte. Embora ali houve mortes, houve baixas, aquela guerra não era lugar para morte, e sim era um lugar de reino, de conquista, onde ali, agora eu vou falar aqui da minha parte, onde ali ele seria limpo. Deus mais uma vez expôs o que estava no coração de Davi e ele está expondo o que está no nosso coração. Por que eu vou falar isso? No Salmo 60, qual que era o clima aqui, né? Se você ler aqui, era um clima de trauma. Meu Deus, o Senhor deixou a gente. Agora tá tudo perdido. Mas no 108, ele começa o decreto de louvor, porque ele entendeu o ambiente da guerra. O código aqui é que a vitória começa no 108, ele pegou o código, tá? Então vamos pular pro 108 agora. No 108, ele olha e fala, pera, deixa eu parar de olhar essa guerra. Deixa eu deixar de escutar o som dessa guerra aqui, porque isso aqui tá me confundindo. Eu tô até entendendo Deus de um jeito errado. Então ele pega o código e o que acontece? Ele fala assim, o código aqui nessa guerra é, de novo, eu vou despertar o saltério e a harpa. Eu vou despertar a adoração. Eu vou despertar a adoração. Despertar a adoração do saltério e da harpa. O que quer dizer? O saltério era um instrumento quadrado que era um instrumento de ressonância. Ele tinha cordas, tinha 10 cordas, lembra? Saltério de 10 cordas. Então, essas cordas feitas de tripas de cordeiro possuíam uma ressonância bem grave, como se fosse aqui o baixo de hoje, né? Não dá muito para descrever porque a gente não tem um saltério real, mas é como se fosse aquele grave. E talvez quem não é da música não vai perceber, mas eu sempre percebo. Domingo agora que passou não tinha baixo no louvor, eu fiquei assim, nossa, que louvor que tá estranho. Tá, o baixo, cadê o baixo para dar aquele sustento de tum, 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 tum? Aquele tum faz estremecer assim, ó, tum. Principalmente quando tá ligado nas caixas, né? Nas PAs. A harpa já é doce e suave, por quê? Porque ela tá chamando o som do céu. Mas ambas juntas fazem um som perfeito, casado. E o que quer dizer? O som grave tá despertando, eu vou despertar a autoridade, eu tô em guerra. Eu vou despertar a autoridade, deixa eu despertar o saltério, deixa eu despertar agora a harpa, o som do céu, deixa eu trazer o ambiente desse som para esse lugar de guerra. Eu tô escutando som de espada, som de grito, som de choro, som de desespero, mas eu tenho que despertar agora. Eu peguei o código, saltério e a harpa. Ele não espera a situação melhorar para poder mudar a frequência dele. Ele muda a frequência para poder aquela situação ser frequenciada no que ele desperta. Eu não vou esperar ninguém. Pela manhã eu já vou fazer isso. Deixa eu despertar e eu vou acordar essa promessa. Pela manhã eu vou acordar saltério, harpa e a promessa dentro dessa guerra. Eu mesmo despertarei na aurora. Eu não vou esperar ninguém me despertar, ninguém me falar nada. Lugar de governo, Alice. Eu não vou esperar a situação ficar diferente para eu começar a despertar as promessas, para eu despertar uma palavra, para eu despertar um grito de guerra contra isso aqui. Entender a identidade. Ele entendeu, ele pegou o código, né? A minha identidade é um guerreiro que adora. Eu adoro com adoração. Eu guerreio com adoração também. Amém? A nossa voz é um instrumento que traz o quê? Luz. Quando ele fala, eu mesmo vou despertar, o quê? Eu vou trazer luz sobre isso aqui que está dentro de mim. Né? Tá dentro de mim. Se você perceber, tinha baixa, mas toda guerra não tinha baixa? Gente, guerra é guerra. Quantas guerras, talvez ele não teve tantas baixas assim, mas morreu gente. E ele não ficou dessa forma. Então, o que estava acontecendo não era só a guerra externa, era a guerra interna. No 108, meu coração está firme. Ele cita como quem já visualizou o quê? A vitória através da adoração. Eu vou despertar porque eu vou visualizar no mundo espiritual, no profético de Deus, na mente de Deus, aquilo que está na mente de Deus. Amém? E aí... Oi, filho. Lembra? Esperar aqui. Você pode esperar sem chamar a mamãe. Porque senão você vai atrapalhar a mamãe, tá bom? Posso esperar aqui. Você pode esperar aqui, só não pode interromper a mamãe, tá? Tá. Então tá bom. E que territórios que ele vence ali? Ele vence o território da ilegalidade, filisteus, da idolatria dos filisteus, da falsa paternidade desses deuses, da destruição e da escravidão que esses deuses causam. Irmãos, Salmo 115, eu me torno igual àquilo que eu adoro. E às vezes eu não tô adorando de eu estar lá me prostrando, de eu estar lá louvando. A gente estava falando outro dia na torre, né?
a Alice, aliás, falou, para a gente tomar cuidado com o que a gente fala, no sentido assim, eu vou confessar aqui. Irmãos, eu passei isso, passei aquilo, eu fui assim assado de uma forma ou de outra. Mas será que eu tô confessando a nível de estar arrependendo? Ou será que eu tô confessando a nível de estar louvando aquilo? Até nisso, a gente pode às vezes perder a adoração para Satanás, dar adoração ao inimigo sem perceber. Então, Davi começa a ganhar território, governar de novo nesse território que foi da ilegalidade, da idolatria, da falsa paternidade, da destruição, da escravidão, amém? Da infrutividade lá de Astarte e da sedução que faz com que a gente quer o fruto alheio, da independência de Adad-Enézer, da autoexaltação dos assírios. Ele tomou os escudos de volta. Peraí, a minha confiança estava sendo roubada pelos assírios, a minha estabilidade no meio dessa guerra estava sendo roubada pelos assírios. Toma esses escudos de volta, de Betai e Berotai. Toma esses escudos de volta para a sua vida. Deus nos leva. O que Deus está falando para nós? Deus está me chamando e te chamando para ser mestre na experiência de guerra e de louvor. E na experiência de tomar o território e o governo de novo desses lugares que estavam sendo subjugados aos inimigos. Amém? Isso aqui é só introdução, tá, irmãos? Provavelmente hoje eu vou me demorar aqui. Por que eu quis trazer esse contexto todo? Porque ele vai começar a falar no 60 sobre abalaste a terra e a fendeste. O que Deus faz no meio de uma guerra? E Deus permite a guerra para isso. A guerra é um instrumento de Deus muitas vezes na nossa vida. As rupturas que ele causa antes do reposicionamento da gente. Por que ele sacode e ele abre fendas, né? Mãe, Oi. porque Isso aqui é um negocinho. Não interrompe a mamãe agora, tá? Senão eu perco o raciocínio. Só um minutinho, irmãos. Só um minutinho, irmãos. Senão eu vou perder meu raciocínio, tenho certeza. Só um minutinho. Mãe. Aqui. Sacudir, raash no hebraico, abalo, né? E fender, shever, ruptura estrutural. Olha o que Deus está falando para mim e para você. Que no meio das nossas guerras, no meio de situações bem ferrenhas, Deus propositalmente está abalando. Deus está expondo as falhas profundas, não superficiais da gente, falhas profundas, como em Davi, que aconteceu na guerra. Então, quando você estiver numa situação dessa que parecer instável, seja ela qual for, irmãos, seja de sentimento, seja de relacionamento, seja de ministério, seja do que for, quando parecer instável, confuso, Deus não está destruindo a gente. Deus não está abandonando a gente. Muda o seu olhar. Ele está revelando aquilo que precisa ser alinhado. Deus está revelando aquilo que precisa ser alinhado. Amém? Ele vai falar assim, Senhor, tu nos deste o vinho da perturbação, né? Da perturbação. Iain, que quer dizer, Iain, que é o vinho, e Iain Tahalá, quer dizer, o vinho da perturbação quer dizer confusão, é a mesma coisa, confusão, atordoamento, né? Às vezes a gente tá numa situação e fala assim, meu Deus, eu não tô entendendo mais nada que tá acontecendo. Até parecia que eu tava entendendo, mas agora eu não tô entendendo mais não. Não tô entendendo nem a mim mesmo. Então, é o sentido o que é? Às vezes a guerra tira a nossa clareza. Aqui foi a guerra que causou isso, tirou a clareza, mas não é para nos fazer ficar perdidos. Deixa eu só ativar aqui o mudo. Deus permitiu uma desorientação para quebrar o Adad-Enézer do Davi na nossa vida. Agora eu vou falar para nós, né? Que Davi já foi. Deus permite, às vezes, esses atordoamentos para saber aonde está a nossa suficiência. O Adad-Enézer da nossa vida precisa morrer, precisa ser subjugado. A autossuficiência, a ajuda errada em lugares errados. Aí ele vai falar assim, deste uma bandeira aos que te temem. Essa bandeira aqui não está falando ainda de vitória. Essa bandeira aqui está falando o quê? Quando eu quebrei a autossuficiência, então eu tenho condições de olhar de novo para o lugar que vai me alinhar. Isaías
essa palavra aqui vai conectar em Isaías 11:10, que quer dizer, quando Deus, o Messias é arvorado como uma bandeira que reúne todo Israel ao redor dele. O Messias como estandarte. Então, nos deste uma bandeira. Ai, eu estava atordoado, confuso, sem saber para onde buscar ajuda. Agora eu vi a bandeira. Para isso que servia a bandeira das tribos, lembra? Para você saber quem era e aonde você se reunia. A bandeira era hasteada, arvorada, e você sabia para onde ir. Jeová Nissi. Então, nos deste uma bandeira o que? Aos que te temem. Deus já Deus fendeu a terra, provou ela para saber tudo isso. Deixa eu provar que é autossuficiência agora. Agora eu tô vendo o sinal, o estandarte. Não tô mais atordoado, não tô mais confuso. Agora eu sei. Aqui não é defesa física, é um ponto de alinhamento. Deus está começando a me alinhar. Ali, o sinal. Olha ali o sinal. O estandarte que reúne quem discerne. O estandarte é o Messias. É o Senhor Jeová Nissi. Quarta coisa, dividirei Siquém. Repartirei Sucote, Siquém, Xerém, né? Xerém, lugar de aliança. Siquém é o lugar de aliança. Lá em Josué 24, vocês vão encontrar Deus fazendo uma aliança ali. Então, eu dividirei esse lugar da aliança. E o nome também quer dizer ombro. O que ele está falando assim? É um lugar de aliança, é um lugar de... Quando tem aliança, precisa o quê? De ter responsabilidade. Deus não faz alianças com irresponsáveis. Dividirei Siquém. Nesse lugar, eu vou fazer o quê? Eu vou medir, né, Siquém? Eu vou repartir Sucote. Lugar de cabanas, né? Sucote, a festa de Sucote. Lugar de transição. Dividir ou medir é tomar posse. Então, eu vou medir, tomar posse desse lugar de aliança. As alianças poderiam estar antes com esses inimigos, mas você já venceu. Então, eu vou tomar posse dessa aliança hoje. Eu vou dizer para esse lugar que você está conquistando, eu governo sobre esse lugar. Eu governo tanto o lugar da aliança, quanto o lugar de passagem. Sucote não é um lugar para ficar. Sucote é um lugar de transição. Essa guerra que você está passando não é lugar de você ficar. Essa guerra é lugar de transição. Mas o Senhor governa tanto no lugar de transição, quanto no lugar de estabilidade. Deus governa no lugar de aliança e Deus governa no lugar de responsabilidade. Eu vou medir a sua responsabilidade, se você tem ombros para isso. Amém? Deus diz, até o seu processo tem limite e tem ordem. Eu sou Deus que vou dividir Siquém e que vou repartir Sucote. Eu sou o Deus que está nos seus processos. Deus não nos prende em transições. Ele define tempo, ele define limite dessas transições e ele organiza para nos fazer avançar. Não se preocupe. A guerra que você está passando, seja ela qual for, seja até uma guerra interna por governos da sua vida, o Senhor define o limite e o Senhor definiu tempo para te fazer avançar. Em nome de Jesus eu profetizo que nós vamos corresponder àquilo que Deus está fazendo. Amém? No meio deste processo. Aleluia. Ele fala também assim, meu é Gileade, Manassés, Efraim, Judá, ele vai citando os lugares, né? Recebe mesmo, Alice? Não é lugar de atordoamento e nem é lugar de falta de identidade. Deus já estabeleceu plano, ordem e tempo, amém? É só um processo. Meu é Gileade e meu é Manassés. Gileade todo mundo conhece. Há um bálsamo em Gileade. Canta aí, senão o vídeo pode ser detido. Gileade é lugar de cura, amém? É lugar de restauração. Manassés, vocês lembram, né, do filho de José, que veio a ser uma das tribos. Deus me fez esquecer, cura do passado. Que tá falando assim, não se preocupa. Eu estabeleci tempo, vai ter cura, você não vai ficar nesse trauma, você não vai ficar nessa confusão toda. Meu é o lugar de cura e de restauração. Você está sendo alinhado para estar em mim. E em mim, no meio da guerra, fora da guerra, na transição, fora da transição, é lugar de cura. Eu governo a restauração, eu governo a cura. Manassés, eu te faço esquecer, eu curo o teu passado. Você não vai ficar preso nesse olhar distorcido sobre a situação que você está vivendo. Efraim é uma tribo forte, né? Irmão de Manassés, forte militarmente, aí ele fala, Efraim, cadê? Efraim é meu capacete,
É a força da minha cabeça aqui na minha versão, mas em outra versão está escrito que Efraim é o capacete, é a proteção da mente. Estou te dando proteção na sua mente. Deus governando a nossa mente no meio das guerras, amém? Aí ele vai falar que Judá é o meu legislador. Tem uma outra versão que eu não estou com a Bíblia aqui agora, que além de legislador fala outra coisa. Meu cetro, Judá é o meu cetro. O que ele está falando? Que a tribo do governo é a tribo da promessa messiânica, é o cetro, é a autoridade. Gente, eu tenho Deus, é o Deus que tem autoridade sobre tudo isso. Inclusive, até sobre as nossas mazelas ele tem autoridade. Tem tanta autoridade que ele fende a terra e abre fissuras sobre ela. Olha a autoridade de Deus sobre nós. A estrutura espiritual aqui desse momento é: eu curo o passado, ele vai ser tratado, ele não vai te roubar mais na sua identidade, a sua mente não vai ser mais roubada, ela vai ser protegida, porque eu governo esse momento que eu estou te levando para ser alinhado. Eu fendi a terra, eu fiz ela tremer, mas é para te alinhar, é para te dar vitória, é para saber o que se passa por dentro, amém? E aí ele vai dizer algo precioso aqui para nós. Moabe é a minha bacia. Olha, eu vou deixar esses lugares envergonhados. E de fato, a cruz de Cristo nos fala isso, que foi exposta à vergonha os nossos inimigos. Moabe é a minha bacia de lavar. Edom, eu lanço a minha sandália. Sabe o que é lançar sandália? Em um dos rituais judaicos, lançar sandália é quando você não aceitava a aliança de casamento. E o que Edom vai simbolizar? Essas alianças com a humanidade, com aquilo que é fora do princípio de Deus. Então, ele está falando o quê? Eu vou quebrar essas alianças erradas. E agora eu vou lançar sandálias. Eu não aceito você ser casado com mais ninguém. A sua aliança é comigo. É comigo. Sobre a Filistia, eu me regozijarei, né? Me alegrarei, darei gritos de triunfo, dizendo que eu venço você, porque eu governo esses inimigos. Moabe foi aquele lugar que a gente lembra que era o lugar do incesto. Então aqui também vai falar sobre coisas pervertidas, né? Aleluia. Deus submete o que estava fora de ordem. Nesse tempo de guerra aqui, Deus está submetendo aquilo que está fora de ordem e redefine a função de governo sobre o seu governo. A nossa função de governo sobre o seu governo. Deus está colocando ordem em nós. E é fato, quem está aí acompanhando o AP e está fazendo tantas renúncias, o que Deus está fazendo? Deus está expondo muita coisa. Pode ser que alguns estão sentindo menos, outros sentindo mais, com uma guerra interna. Mas não é para te destruir, é para redefinir função. A função sua é estar em governo sobre você mesmo, debaixo do governo do Eterno. Deus vai subjugar toda a orfandade nesse tempo. A minha santidade vai ser subjugada ao Deus eterno. Ele domina, ele governa. Quando eu vivo em santidade e eu entro nisso. Amém? Edom vai representar essas coisas que a gente já falou. Representa a rejeição às coisas de Deus. Mente, culto, sistema, escolhas naturais, né? Acima das coisas de Deus. Então, sobre Edom, ele já deu um decreto. Sobre Edom, ele lançará o seu sapato, ele vai quebrar as alianças da nossa vida contra Edom, Olha que interessante, só houve ele mesmo para fazer isso. Edom foi aquele que rejeitou a primogenitura, né? Esaú rejeitou a primogenitura. Quem teria condições de resgatar a primogenitura se não tivesse governo sobre a primogenitura? Somente o nosso primogênito. O primogênito entre os filhos resgatou aquilo que se havia perdido em nós, a nossa primogenitura também. Hoje somos todos primogênitos em Cristo. Cristo que governou o lugar da falta de primogenitura, da perca da primogenitura, veio, resgatou o primogênito, né? O primogênito entre os filhos, aleluia. Aleluia, vamos mais para frente, senão vai ficar muito longo isso aqui. E agora vem a pergunta. Ontem à noite eu fui dormir, já era meia-noite e pouco, eu já estava na cama desde cedo e eu comecei a chorar. Deus falando comigo poderosamente nesse texto. A semana inteira eu comendo esse texto, Deus falou comigo assim. Eu já tinha lido tantas vezes, mas aí Deus bradou lá dentro. Kelly, quem te conduzirá à cidade forte? Eu quero te perguntar aqui, Alice, todas as pessoas que estão aqui, eu já perguntei, quem te conduzirá à cidade forte? Quem te guiará, Kelly, a Edom?
Meu Deus, parece uma pergunta fácil, mas não é. Porque quando ele fala isso, quando Davi pergunta isso para Deus, Deus, o Senhor está fazendo isso, né, na minha vida. O Senhor está redefinindo tudo, o Senhor está vendo as estruturas aqui da minha vida. Ai, Jesus, eu tenho que fazer essa pergunta. Quem vai me conduzir agora é o Senhor? O Senhor que eu pensei que tinha me abandonado, vai me conduzir a essa cidade forte. Qual é essa cidade forte? Os lugares dentro de mim que estavam fortificados, estruturas, fortalezas dentro de mim. O Senhor vai me conduzir. O Senhor que vai me conduzir a essa cidade forte você vai quebrá-las. Quem me conduzirá a esse lugar de Edom que está dentro de mim? Tu, ó Deus. Tu que antes me havia rejeitado, agora o Senhor vai comigo. Vou, filha. Vou com você, Kelly. Vou com você, Ieda. Vou com você, Alice. Vou com você, Dulce. Vou com vocês, meus irmãos. Eu te conduzirei. Ele reconhece de novo o quê? A dependência de Deus. E aí ele brada dizendo, é em Deus mesmo que eu vou fazer essas proezas. Eu não tenho condições de quebrantar-me, de quebrar o meu orgulho, de quebrar a minha vaidade, de quebrar a minha autocomiseração, de quebrar esses pecados ou essas transgressões que eu fiz, essas estruturas que ainda estão em mim. O Senhor que vai me conduzir. Eu estou dependendo do Senhor para me conduzir a este Edom da minha vida, a esse lugar fortificado dentro de mim, para eu quebrar isso. E olha, eu tenho certeza, agora eu reconheço, em Deus eu vou fazer essas proezas, em Deus eu farei essas obras, em Deus eu vencerei essas guerras. Se no meio das adversidades nós somos expostos e tratados, é Deus quem nos diz, aonde houve Moabe, haverá transformação. Ele traz a pia da purificação. Moabe é minha pia de lavar os pés, então eu vou pegar essa vergonha e vou lavar aqui, ó. Eu vou pegar essa sua vergonha, que pode ser uma vergonha, pode ser uma desonra, pode ser uma escassez, pode ser o que for, eu vou lavar isso aqui. Ele traz santificação diária. Onde houve edominismo, haverá governo restaurado. Onde estava sem autoridade, né, as sandálias, ele declara, é meu por direito. Quando ele fala isso aqui, que ele declara, né, sobre Edom, é meu por direito. Cristo purifica, santifica, a gente já sabe, restaura a autoridade e reina como primogênito. Amém? E aqui eu já vou terminar, irmãos. Por que Deus faz tudo isso? Por que ele fende terra? Por que ele faz tremer? Como Davi mesmo falou, meu Deus, o Senhor abalou a terra e o Senhor a fendeu. Sara essas fendas, porque tá tremendo. Tá instável. Vai se quebrar tudo. Deus não pode usar as nossas áreas quebradas para nos tratar? Ele pode. Mas, principalmente, Deus, ele não pode construir algo novo em cima de algo que está instável. Então ele vai fender a terra para ver a instabilidade e tirar essas instabilidades para construir algo em cima de um lugar que vai perdurar, que vai sustentar aquilo que ele precisa fazer na nossa vida. Amém? No Salmo 160, Davi ouve o tremor da terra, mas no Salmo 108 ele ouviu o som do dono da terra. O som do dono da terra. No 60 ele ouve o quê? Guerra. Mas no 108 ele ouve o som da voz do dono da terra. E aqui eu paro para fazer um apelo para as nossas vidas. A vitória no campo da nossa vida, ela não começa no barulho de guerra. Né? Ao contrário do que se pensa, estou ouvindo barulho de guerra, é vitória. Não. Às vezes você ouve demais barulho de guerra, você começa a desmoronar. Se algo dentro de você não está estável. A nossa vitória começa quando a gente relembra o que Deus fala conosco. O que aconteceu aqui? Provavelmente no meio dessa guerra, Davi parou para consultar o Senhor. E ele relembrou o que ele já havia escutado antes de sair para a guerra, que Deus daria vitória. Ele parou para relembrar o som daquela voz que falou com ele antes de ir para a guerra. Amém? Talvez eu e você estejamos aí ouvindo o som de uma terra tremendo dentro de nós. O som das nossas instabilidades, o som das nossas fragilidades. Então, no meio desse processo, parece que está tudo instável, parece que está tudo saindo do lugar, as áreas da nossa vida que às vezes parece que a gente não reconhece mais, às vezes parece que a gente nem se reconhece mais. E é só uma sensação, irmãos, que pode ser que Deus
nos abandonou, nos deixou, parece que Deus não está lutando mais com a gente, né? Mas Deus está conosco. Mas o Espírito, e principalmente porque o Espírito Santo está nos chamando para amadurecer. Tudo isso tem um destino, amadurecimento. Para que possamos carregar nos nossos ombros aquilo que Deus tem sobre nós, né? O governo de Deus. Nem todo abalo é abandono. Às vezes é Deus realmente tocando e abrindo, fazendo fendas onde precisa, revelando o que estava oculto. Quem diria, né, que Davi, tão experimentado, ainda tinha essas... Davi também tinha, era ser humano, né? O que estava ali quietinho. Deus faz isso, Deus faz fissuras que nós não víamos. Não para destruir, mas para não construir em cima de algo comprometido. E dói, irmãos. Quem aí tá passando ou já passou isso aí? Esse trem dói demais. Tô passando ainda. Dói demais. Ainda vamos passar muito, porque é de glória em glória, amém? Aí a gente percebe que não estava firme quando parecia estar, que ainda tá desordenado ainda. Aí esses confrontos que Deus faz com a gente dói. Mas o Salmo não termina em dor. Graças a Deus, né? Vamos lá pro 108 de novo. O Salmo não termina em dor. Ele termina com uma declaração. Que Davi sai da confusão. Olha que bênção para nós. Davi não termina nessa dor que ele começou dos 60. Ele sai da confusão e volta para a presença. Eu não posso continuar ouvindo o som da guerra. E quando ele silencia esse som, Davi para de interpretar Deus, como eu falei, errado, e passa a confiar de novo. E aí ele vê o que Deus está fazendo, que o que ele está fazendo é mais profundo, Para de escutar o som dessa guerra. Para de escutar o som das suas guerras dentro de você. E para escutar que o que Deus está fazendo é mais profundo do que eu e você possamos imaginar. Deus está fazendo algo novo sobre as nossas vidas. Deus está nos testando para poder construir algo novo, não nas bases antigas, mas em bases novas. Deus está organizando a nossa estrutura, está tratando o nosso interior, restaurando a nossa autoridade, a nossa identidade nessa guerra. E se essa palavra te encontrou hoje, eu quero te convidar a orar comigo. Amém? Uma oração simples e rápida aqui, antes da gente ceiar. Fecha os teus olhos e visualiza se você passou por esses territórios todos e de repente te abalou. Volte os teus olhos para Cristo, os teus ouvidos para o som da sua voz. Ora comigo assim: Senhor, eu posso não entender tudo, mas eu confio. Eu confio no Senhor e na força do teu poder, porque está escrito que em Deus nós faremos proezas. Senhor, eu não vou fugir mais. Eu não vou deixar o meu coração se endurecer por causa dessas coisas. Senhor, nos alinha. Por mais que doa, Senhor, esse alinhamento, nos alinha, Senhor. Nos corrige sim, Senhor. Nós vamos fazer uma declaração de aliança contigo aqui. Vamos permanecer em Ti. Permanecer ouvindo a Tua voz. Nós escolhemos ouvir a Tua voz acima de todos os outros sons e de todas as outras vozes. Nós mesmos vamos despertar na aurora o som do saltério e da harpa dentro de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém, queridos. Você tá com a sua ceia aí? Vamos ceiar o Senhor? Opa, meu celular caindo aqui. Vamos para esse momento memorável, poderoso. Amém? Deixa eu chamar aqui o profeta da casa. Pedro! Vocês escutassem o passo dele correndo, é muito engraçado. Vamos ceiar, filho? Espera um pouquinho, mamãe vai dar aqui, ó, o corpinho de Jesus. A mamãe vai falar uma frase, aí você vai esperar, tá? Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tendo dado graças, partiu o pão e disse... Pode comer. Partiu o pão e disse: Este é o meu corpo que é dado por vós, e fazei isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. De semelhante modo também, ele levantou o cálice, deu graças e disse: Esse cálice é o cálice da nova aliança, que é derramado por vós. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque
todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Amém? Senhor, nós anunciamos que temos uma aliança contigo. Nós anunciamos que o Senhor foi aquele que veio, morreu, ressuscitou e vive. Jesus vive à destra de Deus Pai, reinando em glória. E nós declaramos que à medida que nós comemos do teu corpo e bebemos deste cálice, Senhor, que hoje aqui são representados pelo pão e pelo suco de uva, nós declaramos, Senhor, que nós vencemos no poder da ressurreição. Toda morte, toda guerra, nós vencemos, Senhor, com o poder do primogênito, toda orfandade. Vencemos no poder do Cristo ressurreto, recuperando, Senhor, autoridade, governo, estabilidade, confiança. Porque tu és digno, Senhor, da nossa confiança. Tu és digno, Senhor. Tu és digno. E nós queremos, Senhor, passar por este processo que o Senhor nos leva muitas vezes, debaixo do teu governo. Sabendo, Senhor, que nós estamos sendo preparados para levar o governo nos nossos ombros a cada dia. E de glória em glória nós caminharemos. Anunciamos, o Senhor vive e o Senhor vive em nós. Não temos aliança com outros, temos aliança com o Senhor. E se houve em nós resquícios de aliança, Senhor, com outros deuses, com outras adorações, com outros povos, te pedimos, nos limpa através, Senhor, do sangue, do teu DNA e da sua aliança feita conosco. Nós dizemos sim mais uma vez e reafirmamos essa aliança que temos contigo, Pai, em nome de Jesus. Coma e beba do Senhor, o Senhor te satisfaz. Amém? Em nome de Jesus. Que nos lava do pecado, que nos traz restauração, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém deseja expressar algo no Senhor? Nós somos livres, Elaine, somos livres para a glória do Senhor. Aleluia. Todo mundo em paz, todo mundo bem. Que o Senhor vos abençoe. Nesse Shabat que o Senhor ministre plenitude, tudo completo, nada quebrado, nada faltando. Tudo pleno no Senhor, amém? Queridos, Deus abençoe em nome de Jesus. Até o próximo Shabat, amém? Próximo Shabat nós temos uma pregadora internacional. Se ela estiver escutando, ela já vai estar rindo. Oi? Quem é? Conta Não logo. posso contar. É surpresa. Duvido que vai vocês vão deixar uma contar no semana. próximo Shabat. É até difícil pronunciar o nome dela, mas eu já tô treinando. Eu tô vendo ela aqui só no videozinho aqui. Glória a Deus, aleluia. Ela deve estar se tremendo Portugal. todinha. Deus abençoe, queridos, em nome de Jesus, viu? Agora eu não sei onde é que para aqui. Peraí.